Eu preciso te contar uma coisa. Não é fácil falar isso. Nunca foi. Durante anos eu guardei cada pedaço dessa história dentro de mim, dobrado, amassado, escondido debaixo de sorrisos que eu aprendi a dar porque era mais fácil do que explicar o que eu carregava por dentro. Mas hoje eu decidi falar. Não porque eu quero pena. Não porque eu preciso de aprovação. Mas porque eu sei que tem alguém aí do outro lado da tela que está passando por algo parecido, ou que já passou, ou que está com medo de que vai passar. E essa pessoa precisa saber que existe um depois. Que existe um chão firme depois de tanto cair. E essa é a história de uma menina que aprendeu sobre traição antes de aprender o que era amor de verdade. Vem comigo. Porque isso vai demorar um pouco. E cada parte dessa história importa. Eu tinha 12 anos. 12 anos. Pensa nisso por um segundo. Com 12 anos, a maioria das crianças está preocupada com a escola, com amigos, com aquela música que não sai da cabeça. Eu também queria isso. Eu também sonhava com isso. Mas a minha realidade era outra. Minha mãe estava tendo um caso com um homem casado. Eu não entendia direito o que era aquilo na época, mas eu sentia. Criança sente tudo, mesmo quando o adulto acha que está escondendo bem. Eu via os olhares, ouvia as conversas abafadas, percebia quando ela saía e quando voltava diferente. E então, um dia, ela veio até mim. Ela tinha um envelope na mão. Uma carta, anônima. Ela precisava que eu entregasse essa carta para a esposa desse homem. Eu não esqueci o momento em que ela colocou aquele envelope nas minhas mãos. A sensação de algo errado descendo pela minha espinha. Eu não sabia nomear isso com 12 anos, mas hoje eu sei o que era. Era o peso de uma responsabilidade que nunca deveria ter sido minha. Mas eu fui. Porque era minha mãe. Porque quando sua mãe pede alguma coisa, você acha que é certo. Você acha que ela sabe o que está fazendo. Você confia nela de um jeito que não confia em mais ninguém no mundo. Eu entreguei a carta. E o que veio depois foi algo que nenhuma criança deveria viver. Ameaças. Recados que chegavam sem assinatura. Palavras que eu hoje reconheço como intimidação, como perigo real. A esposa daquele homem não ficou quieta. E por que ficaria? Sua vida estava sendo destruída por cartas anônimas entregues por uma criança que não tinha culpa de nada. Mas quem pagou o preço fui eu. Eu, que era filha. Eu, que fui usada. Eu, que não tinha escolha. Esse foi o primeiro momento da minha vida em que entendi, de um jeito que ficou gravado na carne, que as pessoas que deveriam nos proteger às vezes são exatamente as que nos colocam em perigo. E que o amor de uma mãe nem sempre é o amor que a gente imagina. Mas a história não parou aí. Com as ameaças chegando, minha família decidiu fugir. A decisão foi rápida, daquelas que acontecem quando o medo bate mais alto do que o bom senso. A gente foi para Ponta Porã. Uma cidade nova, um chão diferente, uma tentativa de apagar o que tinha acontecido e começar de novo. Meu pai vendeu tudo o que tinha. Eu preciso que você entenda o peso disso. Tudo. Ele liquidou o que havia sido construído, abriu mão da vida que conhecia, trocou o certo pelo incerto. Por quê? Pela família. Por nós. Por uma chance de que as coisas pudessem ser diferentes. Ele acreditou. E eu vi isso. Vi meu pai confiar, se entregar, abrir mão. Vi ele apostando todas as fichas que tinha numa mulher que já havia mostrado quem era. Porque logo depois de chegar lá, minha mãe rejeitou meu pai de novo. Sem rodeios. Sem cerimônia. Como se o sacrifício dele não valesse nada. Como se o que ele tinha feito fosse apenas um detalhe irrelevante numa história que girava em torno dela e só dela. Eu olhava para meu pai naqueles dias e via algo que dói demais de descrever. Um homem tentando entender por que não era suficiente. Porque fazer tudo certo não era suficiente. Porque amar não era suficiente. Eu tinha 12, 13 anos. E eu já estava aprendendo lições que adultos passam a vida inteira tentando desaprender. A gente ficou em Ponta Porã assim mesmo. Num equilíbrio impossível. Naquela tensão que existe quando duas pessoas continuam dividindo um espaço depois que o amor acabou, ou talvez depois que a máscara caiu e o que estava embaixo não era o que ninguém queria ver. E então veio o acidente. Meu pai bateu o carro. Um acidente grave. O tipo de acidente que poderia ter matado. E até hoje eu não sei ao certo o que levou meu pai a estar naquele estado naquela noite. Mas quando você coloca tudo junto,
Quando você soma o que ele vivia, o que sentia, o que carregava, fica difícil não entender. Às vezes as pessoas se machucam por dentro muito antes de se machucarem por fora. Depois do acidente, ele foi embora. De caminhão, de volta para São Paulo. Sem me levar. Sem me perguntar. Sem mim. Eu sei que muita gente vai julgar meu pai por isso. E eu entendo. Mas eu também passei muito tempo tentando entender o que acontece com um ser humano quando ele chega no limite. Quando ele percebe que ficou sem nada e que ficar mais um dia naquele lugar seria o fim de qualquer coisa que ainda restava nele. Ele foi embora. E eu fiquei. Com minha mãe. Na cidade para onde a gente tinha fugido. No meio de uma vida que não era minha e de uma história que eu não havia escolhido protagonizar. 13, 14 anos. E eu já sabia o que era ser deixada para trás por alguém que você ama. Só que o pior ainda estava por vir. Eu tinha 14 anos quando minha mãe me chamou para conversar. Tem conversas que a gente sente antes de ouvir. O corpo avisa. O estômago aperta. A gente sabe que o que vai vir vai doer, mesmo sem saber ainda o que. Minha mãe olhou para mim e confessou. Ela havia se envolvido com meu primeiro namorado. Vou repetir isso porque eu preciso que você entenda o que isso significa, minha mãe. Com o menino que eu namorava. Com a primeira pessoa por quem eu havia sentido algo parecido com amor adolescente, aquele amor sem culpa, sem história, sem peso. Ela tirou isso de mim. Não foi acidente. Não foi um deslize de um segundo. Foi uma escolha. Uma escolha que ela fez sabendo quem eu era, o que eu sentia, o que aquilo representava para mim. Eu me lembro de como me senti naquele momento. Não foi apenas dor. Foi algo mais fundo, mais escorregadio. Foi a sensação de que o chão sob os meus pés não era chão de verdade. Que a pessoa que deveria ser meu porto seguro era na verdade a maré que me puxava para o fundo. Fui para São Paulo. Para a casa do meu pai. Não porque era perfeito. Não porque eu não carregasse as marcas do abandono que ele também havia me dado. Mas porque não havia mais nenhuma possibilidade de continuar respirando perto de minha mãe sem que cada respiração custasse um pedaço de mim. Eu fugi. Com 14 anos. Como uma sobrevivente. E lá em São Paulo, com meu pai, eu tentei montar de volta os cacos. Tentar entender quem eu era depois de tudo aquilo. Tentar ser uma adolescente mesmo depois de ter vivido coisas que envelhecem a alma antes do tempo. Mas o destino não tinha terminado de me testar. Aos 17 anos, eu saí. Saí da casa do meu pai. Saí de tudo que ainda me prendia a uma história que não havia sido escrita por mim. Aluguei um lugar. Comecei do zero, do modo mais literal possível. Eu dormia no chão. Não tinha dinheiro para colchão. Não tinha dinheiro para quase nada. Eu passava necessidades do tipo que a gente não conta porque parece exagero, mas que é real. A geladeira vazia, a conta que não fecha, o mês que parece não ter fim. E mesmo assim, foi a primeira vez na minha vida inteira que eu acordei e respirei fundo sem sentir o peso de alguém em cima de mim. Sem esperar pela próxima bomba. Sem me preparar para a próxima traição. Sem antecipar a próxima dor. Aquele chão frio era meu. Aquelas paredes nuas eram minhas. Aquela pobreza era minha. E havia algo de libertador nisso que eu não consigo explicar direito até hoje. A paz tem um sabor diferente quando você chegou lá do jeito mais difícil. Eu trabalhei. Eu me virei. Eu aprendi a depender de mim mesma de uma forma que a vida havia me ensinado a custo alto, o de não poder confiar nas pessoas que deveriam ser meu chão. Mas eu ainda era jovem. E jovem, por mais ferida que esteja, ainda acredita em amor. Ainda quer ser vista. Ainda quer pertencer a alguém. E foi aí que eu cometi o erro que muita gente comete quando ainda está curando feridas que não sabe que tem. Eu engravidei. Não vou romantizar isso. Eu não estava apaixonada. Não era aquela história de amor que a gente sonha. Era um homem que demonstrava gostar de mim, que me via, que estava presente de um jeito que eu não estava acostumada a receber. E às vezes, quando a gente tem uma história de abandono, qualquer atenção parece amor. Eu entendi isso tarde demais, porque durante a gravidez, tudo mudou. Lentamente, do jeito covarde que as coisas ruins costumam aparecer. Ele foi se tornando outra pessoa. Desleixado. Irresponsável. Ausente de um jeito que machucava mais do que uma briga,
porque pelo menos na briga o outro ainda está lá. Ele simplesmente foi desaparecendo de dentro da nossa história enquanto ainda estava fisicamente presente nela. Eu fui mãe com o coração já partido. Minha filha nasceu linda, saudável, perfeita. E eu a olhava e pensava, essa criança merece o mundo inteiro. Ela merece o que eu não tive. Ela merece que eu seja forte o suficiente para dar a ela o que ninguém me deu. E foi esse pensamento que me manteve de pé. Mas a vida ainda tinha mais lições guardadas para mim. Lições que eu não havia pedido. Lições que chegam mesmo assim. Aos 23 anos, com minha filha no colo, eu decidi visitar minha mãe. Eu sei o que você está pensando. Depois de tudo. Mas é assim que funciona quando a gente ainda está processando. A gente vai e volta. A gente acredita que talvez agora seja diferente. Que talvez um bebê mude as coisas. Que talvez o tempo tenha curado o que parecia incurável. Não tinha. A visita foi um pesadelo. Discussões. Tensão que a gente corta com faca. Aquela sensação de estar num campo minado onde qualquer passo pode ser o errado. E olha, eu tinha um bebê no colo. Um bebê que não merecia respirar aquele ar. Eu tive que sair. Fui para um hotel. Sozinha. Com minha filha pequena. Esperando por uma passagem de volta. Contando o dinheiro que tinha. Tentando não chorar na frente da minha criança porque ela não precisava sentir o que eu estava sentindo. E naquele quarto de hotel, com minha filha dormindo ao meu lado, eu entendi uma coisa que demorou para se tornar completa dentro de mim. Algumas relações não se curam. Algumas pessoas não mudam. E amar alguém não significa que você precisa continuar se expondo ao que elas te fazem. Mas entender isso na cabeça é uma coisa. Viver de acordo com isso é outra completamente diferente. Porque pouco tempo depois, eu conheci alguém. Ele era professor de educação física. E no início, ele era tudo o que eu precisava acreditar que existia. Respeitoso. Atencioso. Presente de um jeito que eu não estava acostumada. O tipo de homem que faz você pensar que talvez você tenha exagerado nas histórias ruins que se contou sobre como os relacionamentos são. Eu me apeguei. Claro que me apeguei. Eu era uma mulher com uma história de abandono, traição, solidão. Uma mulher que havia aprendido desde os 12 anos que o amor vem sempre com uma armadilha escondida. E quando aparece alguém que parece não ter armadilha, você se joga. O problema é que às vezes a armadilha está apenas bem escondida. As traições foram aparecendo aos poucos. Não de uma vez. Não de um jeito que eu pudesse apontar e dizer pronto, é isso, acabou. Foram chegando em pedaços, em indícios, em conversas que não fechavam, em histórias que não batiam, em alunas que apareciam demais nas histórias dele. Alunas. Várias. Durante toda a nossa relação. Eu descobri e não descobri várias vezes. Sabe quando você sabe, mas não quer saber? Quando a prova está bem na sua frente, mas você escolhe não olhar porque olhar significa que tudo que você construiu foi em cima de mentira. Eu fiz isso. Fiquei. Acreditei nas desculpas. Acreditei nas promessas. Acreditei porque queria acreditar. Porque era mais fácil acreditar do que enfrentar estar sozinha de novo com uma filha, com uma história, com o peso de tudo que eu já havia carregado. E então eu engravidei do nosso filho. Eu estava no hospital. Acabará de dar à luz. Pensa nesse momento. O momento em que você acabou de trazer um ser humano ao mundo. Quando você está mais vulnerável, mais exausta, mais aberta do que jamais esteve na vida. Quando você precisaria de colo, de gentileza, de alguém que dissesse você foi incrível, eu estou aqui. Ele se aproximou de mim e deu tapinhas no meu rosto. Não uma vez. Tapinhas. Repetidos. Com uma voz baixa que dizia, não brinca comigo que eu te bato. No hospital. Com o meu filho recém-nascido. Com todo o meu corpo exausto de parir. Eu me lembro de congelar. Daquele tipo de congelamento que não é ausência de emoção, é o oposto. É emoção demais chegando rápido demais e o corpo que não sabe como processar tudo de uma vez. Medo. Humilhação. Confusão. E uma voz lá no fundo que dizia você sabia. Você sabia que tinha algo errado. Mas eu estava com um bebê no colo. E uma filha em casa. E uma história inteira que eu havia apostado naquele homem. O que você faz nesse momento? Eu fiz o que muita mulher faz. Eu minimizei. Eu tentei explicar.
Eu disse para mim mesma que era o estresse, que era a situação, que ia melhorar. Não melhorou. Existe um padrão nas relações abusivas que eu só fui entender quando já estava fundo demais nele. Ele agride. De alguma forma. Verbal. Psicológica. Às vezes física. E então vem o arrependimento. Os presentes. As promessas. O homem gentil. Carinhoso. Aquele que você acreditou que existia no começo. E você pensa é esse. É esse que eu amo. O outro foi um erro. E o ciclo recomeça. Nós chegamos a nos casar na igreja. Eu vou te contar como eu me sentia naquele dia, no altar, de vestido branco, dividida. Uma parte de mim que queria desesperadamente que aquilo fosse real. Que aquele homem fosse o que aparentava ser naquele momento. Que o amor fosse suficiente para apagar o que eu já havia vivido com ele. Outra parte de mim que sabia. Que sabia com uma certeza fria e silenciosa que aquilo não era certo. Que eu estava repetindo padrões aprendidos antes mesmo de saber o que eram padrões. Que havia uma menina de 12 anos dentro de mim que nunca havia aprendido que ela merecia algo diferente. As traições continuaram depois do casamento. A violência psicológica continuava. As ameaças. O controle. E aquele ciclo maldito de agressão, arrependimento, presentes, promessas. Que gira. E gira. E gira. E cada vez que gira você fica um pouco mais tonta, um pouco menos capaz de enxergar onde está a saída. Mas a saída apareceu. Do jeito mais doloroso possível. Meu pai estava lá. Aquele mesmo pai que havia me deixado em Ponta Porã. Que havia fugido para São Paulo de caminhão. Com quem eu havia reconstruído algo, uma relação diferente, mais madura, mais honesta. Um pai idoso que já havia passado por um infarto e que carregava no peito as marcas de uma vida difícil. Ele agrediu meu pai. Fisicamente. Um homem idoso, fragilizado, com histórico cardíaco. Ele agrediu meu pai. E então me jogou contra a parede. Tem momentos na vida em que algo se parte de um jeito tão definitivo que não tem como fingir que não aconteceu. Que não tem como encontrar desculpa ou explicação que caiba. Que não tem como olhar para o que está na sua frente e chamar de amor. Aquele foi o meu momento. Eu chamei a polícia. Eu o expulsei de casa. Não foi fácil. Nada disso é fácil. Não é como nos filmes, onde a decisão vem em câmera lenta com música inspiradora ao fundo. É bagunçado, é assustador, é cheio de dúvida. É a voz que diz e os filhos. E o dinheiro. E o que as pessoas vão pensar. E se ele mudar? Mas eu fiz mesmo assim. Com medo e tudo. Com dúvida e tudo. Com o coração partido e tudo. Eu o expulsei. Todo mundo fala sobre o momento da saída. Sobre a coragem. Sobre a virada. Pouca gente fala sobre o depois. O depois é silencioso. É estranho. É cheio de dias em que você acorda e não sabe o que fazer com a paz, porque você passou tanto tempo em guerra que a paz parece suspeita. Já se passaram 4 anos desde o divórcio. 1 ano e meio sem me relacionar com ninguém. Não porque eu desisti do amor. Não porque eu acho que não mereço. Mas porque pela primeira vez na vida eu decidi que antes de me entregar a alguém, eu precisava me encontrar. Precisava saber quem eu era sem a sombra de ninguém em cima de mim. Eu faço tratamento para depressão e ansiedade. E eu vou falar isso sem vergonha nenhuma. Buscar ajuda foi um dos atos mais corajosos da minha vida. Porque durante muito tempo eu achei que aguentar em silêncio era força. Aprendi que pedir ajuda é que é força. Meus filhos estão seguros. Isso é o que mais importa. Quando tudo o resto some, quando o dia é difícil e o passado aparece sem aviso, eu olho para eles e lembro por que eu fiz o que fiz. Por que saí? Porque continuo escolhendo sair todos os dias, de dentro de padrões antigos, de dentro de medos antigos, de dentro de uma versão de mim que foi formada por coisas que eu não escolhi. Eu aprendi que traição não começa com o namorado ou com o marido. Às vezes começa com a própria mãe entregando um envelope nas mãos de uma criança de 12 anos e dizendo vai lá. Aprendi que abandono deixa marcas que a gente carrega sem perceber, que aparecem nas escolhas que a gente faz, nas pessoas que a gente escolhe amar, no quanto a gente aceita antes de dizer basta. Aprendi que o amor de verdade não dói do jeito que eu aprendi que dor é normal. Que existem coisas que eu aceitei durante anos achando que era assim que tinha que ser. Que não é. Aprendi que a paz que eu encontrei dormindo no chão aos 17 anos,
sozinha, sem nada, era real. Que ela sempre esteve disponível para mim. Que eu simplesmente precisava parar de me colocar em situações que me roubavam ela. E aprendi que contar a própria história tem poder. Não para reviver a dor. Não para buscar culpados. Mas porque cada história que é contada abre uma janela para alguém que está no escuro. E talvez você, que está me ouvindo agora, esteja no escuro. Talvez você reconheça alguma coisa nessa história. Talvez você esteja com 12 anos dentro de você carregando um envelope que nunca deveria ter sido seu. Talvez você esteja no relacionamento onde a dor já virou paisagem e você não consegue mais imaginar como seria sem ela. Talvez você esteja no hotel, sozinha, contando o dinheiro para a passagem de volta. Se for você, eu quero que você ouça isso. Existe um depois. Não é fácil. Não chega de uma vez. Não vem com música de fundo nem com câmera lenta. Mas existe. Eu sou prova disso. E se você chegou até aqui, se ficou o tempo inteiro ouvindo essa história, é porque tem algo nela que falou com você. Presta atenção nisso. Não ignora. Não dobra e esconde. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ouvir. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha. Porque ela pode tocar alguém que precisa muito mais do que você imagina. Até a próxima!